Você às vezes é estudante, é formado em educação física e talvez você não consiga começar uma turma, ou você já fez o curso de hitbox, curso de coach e tem receio de começar uma turma, ou talvez você vai fazer o curso de coach e quer começar uma turma. O que eu vou ensinar hoje aqui vai servir para todos vocês, tá? E a primeira coisa que você precisa é de uma metodologia para você dar aula. Então você tem que entender o seguinte: o que é uma metodologia? Por exemplo, o hitbox é uma metodologia. O hit, que é uma modalidade que a gente está lançando agora, também é uma metodologia. E aí você precisa entender que o seu aluno, ele não vai comprar a sua aula, ele vai comprar a metodologia e o resultado. Ele não vai comprar você, ele vai comprar a metodologia e o resultado. O que faz o seu aluno permanecer na sua aula, além do resultado e da metodologia, é você, professor. Você é uma ponte entre o aluno e o resultado. E ele vai ter resultado através de alguma metodologia, tá? Então tem profissionais que, cara, às vezes querem, vem treinar comigo. As pessoas não vão treinar por isso, elas querem o resultado. Então sempre quando você for começar uma aula, você tem que entender a primeira coisa: tem um método que entregue resultado para as pessoas. Porque entregar resultado para as pessoas é o que vai fazer você ter uma turma consistente, é o que vai fazer você ter uma aula consistente, é o que vai fazer você ter uma aula que dure. Então foi por isso, inclusive, que eu parei de dar aula de dança, porque a dança tem um foco lúdico. E aí, tá, beleza, tu vai até certo ponto, com ludicidade e tal, mas chega um ponto em que, a maioria dos meus alunos já queriam emagrecer, o foco deles já era um outro. Quando você tem um objetivo de entregar emagrecimento, é diferente, você consegue manter esse aluno por mais tempo. Então, sempre, quando for pensar em abrir uma turma, o que você tem que fazer? Ter uma metodologia que entregue resultado para essas pessoas. E aí, deixar muito claro para essas pessoas o mecanismo usado nessa metodologia, porque é uma das coisas que vai fazer essas pessoas permanecerem. E aí, o que você precisa fazer depois de tiver a metodologia? Entender que você tem que entregar resultado para as pessoas. Você é profissional de educação física, um estudante, um formado, tem que entregar resultado, tá? Então, assim, eu conheço milhares de professores, eu vou nos estados, eu converso com os professores, sento para conversar, gente, professor que não entrega resultado nenhum, professor que não tem aluno, professor que tem 5 alunos. Eu vou fazer o seu curso. Fala, cara, faz, acho que você vai conseguir ter um resultado melhor. Por quê? O que você precisa entender? Cara, as pessoas, elas querem resultado, o seu aluno, ele quer resultado. Ele não quer ir para a sua aula, chega lá, não conseguir emagrecer, não conseguir ter resultado nenhum, ele não vai continuar. Então, o que faz o seu aluno permanecer é essa progressão. Mês a mês ele alcançando um pouco mais de resultado. Isso é o que vai fazer você segurar o seu aluno por mais tempo. Depois você tem a metodologia, lógico, programa a aula, você tem que preparar a sua aula, tá? Cara, o aluno, ele sabe quando você, professor, não preparou a sua aula, quando a sua aula não está preparada. Ele vê a sua insegurança, e sim, quando um professor não está preparado, ele demonstra insegurança. Então, primeira coisa para você começar uma turma, ter uma metodologia e preparar as suas aulas para isso. Lembrando que essa metodologia tem que entregar resultado para os alunos, tá? Entregar resultado é o que vai fazer as pessoas permanecerem, e as pessoas, elas compram resultado. Eu já falei em muitas aulas aqui para vocês: não vendam abdominal, vendam abdômen tanquinho. Por quê? As pessoas querem o resultado, elas não querem o treino, elas querem o resultado que o treino entrega. Então, sempre quando for pensar em abrir uma turma, foque nesses princípios. E aí, vem a segunda coisa. Qual é o segundo ponto disso? Cara, você tem que ter um local. Vai começar uma turma? É um local. Segunda coisa é um local. Primeiro é uma metodologia, segunda coisa é um local. Um dos locais que a gente vê que é extremamente comum, principalmente aí a galera que vai dar aula de hitbox, academia. Então, se você vai dar aula numa academia, a academia já tem um público da musculação, a academia já tem um nome. Então, tudo isso contribui para você começar uma aula. Raika, eu acabei de fazer o curso de coach hitbox e, cara, não tenho nenhuma academia ainda disponível. Vai na academia, apresenta a modalidade,
mostra como funciona, mostra os vídeos dos meus aulões, mostra o vídeo dos aulões de outros professores. E aí você oferece para fazer um aulão gratuito naquela academia. Primeira coisa é mostrar para as pessoas o que você faz. Deixar um gostinho de quero mais ali. Então, pô, vai na academia, mostra o método e fala, deixa eu dar um aulão de graça aí. Deixa eu dar um aulão na sua academia gratuito, não vou cobrar nada. Aulão para os seus alunos. E aí, se eles gostarem, a gente vê, pensa em abrir uma turma. E aí, pensa, você já tem a metodologia, você vai oferecer uma aula para essas pessoas e o seu objetivo a partir dali, então, é você dar uma boa aula. E eu ensino muito isso no curso de Coach Hitbox. Eu ensino que cada aula sua tem que ser uma aula incrível, tem que ser uma energia diferente, tem que ser energia muito boa. E é por isso que o Hitbox ele casa muito bem com tudo isso, né? Porque música, treinamento, resultado, diversão. Então, pô, na aula de Hitbox a pessoa vai treinar, vai suar, vai emagrecer, vai gritar, vai sorrir, vai cantar e vai sair dali morta, que é o que seu aluno quer. Ele quer sair dali pingando, suado, quer sair dali cansado, porque ele foi buscando isso. Então, eu apresento isso para uma academia e eu ofereço para fazer um aulão gratuito. E aí, nesse aulão, você tem a missão de dar uma excelente aula. Raika, ofereci para a academia não achou interessante. O que eu faço? Procuro uma quadra, uma praça próximo de uma academia, próximo da academia que você quer dar aula, uma quadra, uma praça, um local aberto. E aí o que você vai fazer? Tu vai fazer um aulão por semana próximo dessa academia. Um aulão de graça. Sei lá, terça-feira à noite, 19 horas. Faz um card, divulga, manda pro seu grupo de amigos, posta no seu Instagram, convida, pede para os seus amigos postarem também para divulgar e para convidar as pessoas da sua cidade para ir para esse aulão às 19 horas na praça tal, 100% gratuito. O que você vai fazer? Chega lá, você vai dar uma aula e você vai divulgar para essas pessoas que na próxima semana, na próxima terça, tem outra aula gratuita lá. E na outra terça também, outra aula gratuita. Vai fazer isso durante um mês. Um mês inteiro de aula gratuita. Uma vez por semana. O que vai acontecer com isso? Na primeira aula, talvez você tenha 5 pessoas. Na segunda aula, talvez 10. Na terceira, talvez 20. Na quarta, talvez 30, 40. E daí, você pode abrir uma turma ali mesmo na praça. Ou, no mínimo, você vai chamar a atenção da academia que não aceitou que você dê aula lá. E isso parece ser algo assim, não, isso não existe. Sim, dezenas de coaches de Hitbox já fizeram isso, já seguiram essa dica que dei. E as academias começaram a chamá-los depois que começaram a ver os aulões que eles estavam fazendo. E muitos deles abriram turma numa praça depois que começaram a fazer aulões gratuitos. O que você precisa entender, tá? As pessoas, normalmente, elas não dão oportunidade para coisas que elas não conhecem. E, boa parte das vezes, para as coisas que elas não sabem o que é, como funciona. Então, cara, Hitbox, apesar de ser bem grande, já tem milhares de academias, já está em alguns países, algumas academias ainda não conhecem. Então, talvez você vá lá oferecer o Hitbox e pode ser que o dono da academia não ache interessante o suficiente. Agora, a partir do momento que você vai na praça, faz um aulão, alcança pessoas, aquilo já começa a ser mais interessante. E quem tem público tem o poder na mão. Se você tem público, se você está dando aula numa praça, numa quadra, tem 20, 30 alunos, você tem recurso, você tem poder para negociar, tem poder para decidir se você vai levar esse público para uma academia ou se você vai manter ele na quadra. Que inclusive é um dos erros de muitos profissionais de educação física. Qualquer dia eu posso até fazer uma live sobre isso. Tem professor que quer exigir hora aula X, hora aula Y, mas ele não tem público para exigir a hora aula X e Y, para exigir uma porcentagem. Então, primeira coisa que você, como professor, tem que fazer, você tem que criar seu público. Porque a partir do momento que você tem público, seja dentro da academia, seja fora da academia, você já começa a ser visto e ser respeitado, ser visto com outros olhos. Então, entender o que, professor? Primeiro, fazer aulão gratuito.
tá? Se você está começando, pega uma quadra próximo da academia que você quer dar aula. E eu vou falar para você, é de graça, as pessoas vão, tá? Se é de graça, elas vão e elas convidam outras pessoas. E aí, se você faz um mês inteiro, o que você está fazendo? Você está criando público, está criando audiência. Primeira coisa, se você, às vezes você já tem visibilidade na sua cidade, se você chamar as pessoas para um aulão gratuito, elas vão de imediato, elas vão logo de cara. Mas, às vezes, se você não tem tanta visibilidade, você vai ter que começar do zero. E a melhor forma de começar do zero é fazendo aulões de graça. Eu comecei assim, e dezenas de coaches de hitbox, e hoje tem 200, 300 alunos, começaram assim. Então, começa fazendo gratuito, e às vezes você vai ter 5 alunos, só que no próximo já serão 10. E dali você vai despertando interesse nas pessoas, para daqui a pouco ter um grupo de pessoas que querem fazer todos os dias. E aí você decide se você vai cobrar por isso ali mesmo na praça, ou se você vai abrir na academia. E aí você tem que entender o seguinte, tá? Que tem uma coisa que talvez vai acontecer no meio de tudo isso, entre você começar, talvez você sinta medo, muita gente sente medo, e aí você tem que entender que o medo ele tem uma relação direta com o novo. Tudo que é novo dá medo, tá? Então não se preocupe. Por quê? Porque é novo, porque você não conhece, porque aquilo ali está fora da sua zona de conforto. E o que é a zona de conforto? Zona de conforto é tudo que te deixa confortável. Então, se eu estou aqui acostumado a ficar aqui na minha salinha, na minha aula de academia, aqui está confortável, está tranquilo. Na sala de musculação aqui está tranquilo, recebendo R$10 a hora, recebendo R$1.000 por mês para trabalhar 6 horas por dia, ou recebendo 3, 4 mil reais para trabalhar 12 horas, 10 horas por dia, intercalando entre alunos de personal. Isso aqui está confortável. Tudo que te tira daqui vai tirar você da sua zona de conforto. E aí eu ensino os profissionais de educação física a receberem mais de R$7.000 por mês. Se você ficar na sua zona de conforto, os 7 mil não vai chegar, tu não vai alcançar os 7 mil. Então entenda, tem que sair da zona de conforto, e isso dá medo. Então você precisa entender o seguinte, que só chega no degrau de cima quem lidar com esses medos aqui do degrau de baixo. Então começar uma turma vai dar medo, é algo novo, fazer um aulão, mostrar para as pessoas para fazer um aulão na praça, provavelmente vai te dar medo, é algo novo. Mas você tem que vencer esse medo para você ir para o próximo nível, tá? Então, tudo é assim. Comecei o Hitbox, foi desse jeito. Estamos com um escritório novo agora, desse jeito. Vamos começar um novo método, desse jeito. E tem que entender, sempre vai ser assim. Tudo que é desconhecido para você vai te dar medo, vai te dar um frio na barriga. E muita gente tende a fazer o quê? Tende a desistir. Você não tem que desistir. Você tem que fazer e aprender a lidar com aquilo. E aí você tem que entender logo o seguinte, tá? Você que vai abrir aí sua primeira turma, você que vai começar a dar aula, tudo dá errado antes de dar certo, tá? Tudo dá errado antes de dar certo. Se está dando certo demais, ou você está começando errado, ou você tem que se preparar, porque daqui a pouco vai dar errado. Como assim, Raika? Tudo dá errado antes de dar certo. E se tá dando certo logo no começo, se prepare que vai começar a dar errado. Ou você está na direção errada, ou você tem que se preparar porque vai começar a dar errado. Porque é assim, o crescimento não é linear. Você não sai de R$0 e chega a R$5.000 da noite para o dia, sem passar por nenhum percalço, sem ter nenhuma dificuldade, sem nada dar errado. Não é assim. Você vai começar, aí você vai sentir medo de começar. Você vai fazer sua primeira aula, você vai esperar 10 pessoas e vão 5. E tá tudo bem. Então entenda que o crescimento não é linear. Você tem que entender, foram 5 pessoas hoje na minha aula. O que eu preciso fazer para eu alcançar 10? Vou pedir para cada uma dessas 5 chamar uma pessoa. Ou vou divulgar para mais pessoas no meu Instagram, vou mandar em alguns grupos. Vou postar no meu Instagram, vou pedir para outras pessoas, outros amigos, outros alunos postarem. E aí você tem que entender que você tem que ir aprendendo com isso. E cara, tudo é degrau, você tem que ver tudo como um degrau mesmo, tá?
Você tem que lidar com esse degrau, aprender a lidar com esse degrau para você ir pro degrau de cima, senão você não chega no degrau de cima. E até lá você vai passar por medo, vai passar por vergonha, vai passar por algumas decepções e tá tudo bem. Então entenda, queira esse crescimento, tá? Eu ouvi muito assim, fico impressionado que você não desiste, não sei o quê, você sempre tá querendo algo mais. Ué, mas todo mundo não deveria ser assim, não? O errado, tipo assim, e é engraçado, porque é estranho para as pessoas quererem sempre algo a mais, porque a maioria desiste. Então entenda, diante das dificuldades, diante das coisas que dão errado, cara, você não tem que parar. Você tem que continuar e entender o que precisa ser feito para melhorar, entendeu? É assim em tudo na sua vida é assim. Se você se tornou pai, cara, você vai sentir medo, porque, caramba, é um mundo completamente novo. Se você se tornou mãe, você vai sentir medo, é um mundo completamente novo. Se você acabou de ser admitido numa academia, cara, você vai sentir medo. Por quê? Porque é algo novo. Ou se você foi demitido, caramba, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho tais e tais contas, entendam. A vida não é linear e o crescimento também não é linear. Então saiba lidar com esses obstáculos, saibam lidar com fracasso. Você tem que aprender a lidar com fracasso, tá? Tem que aprender a lidar com esses medos, senão você nunca vai fazer R$7.000 por mês, nunca vai fazer 10, 20, 30, como vários outros coaches de hitbox fazem hoje. Então, comece uma turma desse jeito. E aí, algumas pessoas ficam inseguras, né? Cara, se você está inseguro, ensaia, treina. Quanto mais você treinar, quanto mais preparado você tiver para você dar a sua primeira aula, para você fazer um aulão, menos inseguro você vai estar. Quanto mais você ensaiar, menos inseguro você vai estar. Então, ensaia na frente do espelho como vai começar a sua aula, ensaia os treinos, ensaia as falas. Quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai estar. Então não fique com medo de fazer o seu aulão, porque é isso que vai levar você para o próximo nível. Não fique com medo de dar a sua primeira aula, de abrir uma turma. É isso que leva você para o primeiro nível, para o próximo nível. A minha primeira turma tinha 6 alunos, 6. Um ano depois eu tinha 100 alunos nela, na minha primeira turma. Um ano depois eu tinha 100 alunos. E o que eu fiz? Aulões. Eu dei minha primeira aula, eu fui superando os meus medos. E aí cada vez que você vai fazendo, você vai vendo que você consegue. Caramba, eu consigo, eu nem sabia que eu conseguia. Então, treina. Quanto mais você treina, menos inseguro você fica. Eu quero todo mundo fazendo aulão, dando aula, abrindo sua primeira turma, tá? Pare de dar desculpa. A academia não me deu oportunidade. Ninguém tem que te dar oportunidade, não. Você tem que criar as oportunidades. Se a academia não te dá oportunidade, tu vai nela e, eu não quero. Cara, faz um aulão numa praça, abre uma turma numa praça. Vai lá, faz uma aula por semana gratuita, coloca 50 pessoas lá. Eu quero ver se essa academia que fechou a porta para você, se ela não vai te chamar, se ela não vai querer. Porque as pessoas, elas querem pessoas que têm público, pessoas que têm autoridade, pessoas que levam as pessoas, já tem ali um número de pessoas. Se você for esse tipo de pessoa, você vai ter mais oportunidade do que você chegar lá com a mão abanando. Então, entenda, algumas academias vão ver oportunidade de cara, outras não, e tá tudo bem. Elas não são obrigadas a te darem oportunidade. Criem as suas oportunidades, tá? E aí para de vitimismo. É porque nada dá certo, é porque nada funciona, é porque... Tá tudo bem, é normal não dar certo. Não dá certo só pra você. Não dá certo pra um monte de gente. Não deu certo pra mim também. Academias que eu achava que me dariam oportunidade, não me deram oportunidade quando eu comecei o hitbox. Academias que, olha, eu já tinha 100 alunos nelas, 70 alunos dando aula de dança. Cheguei nelas para oferecer o hitbox e elas não me deram oportunidade. Eu falei, tá bom, eu vou fazer vocês darem oportunidade pro hitbox. E comecei a trabalhar para isso. E hoje tem hitbox em todas elas. Então, entenda, para de dar desculpa, para de ficar mendigando, para de ficar se vitimizando. Vai lá e faz acontecer. Faz um aulão. Eu não consigo fazer um aulão. Ensaia.
Quanto mais você ensaiar, quanto mais preparado você tiver, menos inseguro você vai estar. Então entenda, não dê desculpa, arrume solução para tudo isso. Faça o que eu estou te falando, você vai ver se você vai ter um resultado incrível, tá? Não espere das pessoas oportunidade, as pessoas não vão te dar oportunidade e elas não têm obrigação nenhuma de te dar oportunidade. Crie as suas oportunidades, beleza? Tamo junto.